Olá amigos desenvolvedores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Pedroso Informática. O guia WebDev 2024, onde apresentamos um mini curso de programação WebDev. Nesse vídeo vamos continuar a falar sobre páginas AWP, variáveis e extensões JavaScript, sempre com o apoio da Pedroso Informática e da WX Soluções. Contamos também com o apoio da comunidade WinDev. Se você desejar contribuir com o nosso trabalho, pode fazer uma doação para o Pix 141 485 609,15 e no final do nosso minicurso enviaremos a você os fontes do nosso aplicativo. Muito obrigado. Na nossa aula número 1, nós introduzimos o conceito de contextos no nosso aplicativo e agora vamos explicar um pouquinho mais sobre o que é um contexto. Dois modos de contexto estão disponíveis em programação WebDev AWP. Vamos ver cada um deles na sequência. Gerenciamento dos contextos via cookies. Neste tipo, o valor das diferentes variáveis é armazenado no navegador do usuário através de um cookie. Esse modo apresenta vários inconvenientes. Primeiro, o navegador precisa suportar o uso de cookies. Muitas vezes, as regras de segurança do navegador impedem o uso de cookies e é preciso que o usuário faça a configuração para que isto seja permitido. Segundo, o tamanho dos cookies não pode exceder 4 KB. E terceiro, a segurança das informações armazenadas no cookie não é garantida, ou seja, o conteúdo das variáveis pode ficar exposto de forma não adequada. O gerenciamento de contexto do disco tem uma grande vantagem. O valor das diferentes variáveis é armazenado em um arquivo no servidor, ou seja, fica protegido. Um identificador de contexto é usado para recuperar o conteúdo armazenado. Este identificador pode ser armazenado através de um cookie no computador do usuário da web ou transmitido na URL. Este identificador garante a segurança dos dados armazenados, o que, convenhamos, é muito importante. Um detalhe interessante é que se vários contextos AWP forem encontrados no mesmo domínio, estes contextos serão totalmente independentes. O identificador do contexto AWP é único por domínio e por aplicação. Então, no caso do nosso aplicativo minicurso, configure AWP Contexto ctDisk. Aqui os cookies serão gravados no disco. Se eu mudar aqui para ctx cookie, eu deixo de gravar no disco e vou gravar no navegador do usuário. Nesse caso, as regras de segurança aplicáveis são não recomendáveis, ao passo que se eu utilizar ctDisk, eu vou gravar os contextos em disco e eles se tornarão mais seguros. Então, para declarar uma variável de contexto, eu primeiro declaro a variável, depois configuro o contexto AWP e em seguida declaro o contexto para a variável. Há mais sobre contextos e gerenciamento que veremos mais adiante no decorrer das nossas videoaulas. Agora vamos criar algumas páginas para ver como se processa
negócio de AWP, que nem todo mundo usa, mas que é muito importante. Vamos fechar essa nossa página aqui, que é a página principal, e voltamos para a página de início, uma página em branco, e nessa página nós vamos criar um componente para trabalhar com a nossa câmera, ou seja, com a câmera do usuário que está acessando o nosso site. Essa nossa primeira página é uma página muito simples. Então aqui no menu Creation, nós vamos até Containers e vamos criar uma célula. Então, dentro da nossa página, vamos criar uma célula. Agora vamos dar um nome para essa célula. Vamos chamar de célula número 1. Ok. Vamos aplicar. Agora nós temos a célula número 1. Eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa célula até aqui. Agora vou ter as propriedades da célula. Então aqui, nome da célula, tipo de posicionamento é livre, tá? Se eu quiser eu posso habilitar planos, mas eu não quero. Então agora tenho outras opções aqui, por enquanto eu vou deixar como está, para nós vermos depois. Detalhes, RAD, Advanced e estilo. Aqui no estilo, eu vou fazer algumas modificações. Então, em border e background, eu vou clicar aqui e eu posso definir margens aqui, mas eu vou até aqui e vou definir uma condição para a minha célula. Então, eu posso acessar aqui local CSS, tá, e fazer modificações. Por exemplo, aqui em border, eu vou colocar uma cor azul e vou confirmar agora. Apply, ok. Agora vou dar um apply e um ok. Então vejam que a célula agora tem uma borda azul. Então criei uma célula e nessa célula eu coloquei uma borda, deixei ela com fundo branco. Muito bem. Agora dentro da nossa célula nós vamos criar um componente. Então eu tenho diversos componentes disponíveis e eu vou escolher aqui o Web Componente. Tá? Criei aqui um componente Web e vou redimensionar esse componente aqui. Vou colocar ele aqui na célula. Posicionar aqui na célula. Muito bem. Então aqui, componente. Esse é um componente web. E os componentes web têm algumas características que nós vamos estudar agora. Primeira coisa, vamos até Description e vamos trocar o nome do componente. Vamos trocar ele para componente câmera.
Então, a partir de agora, esse componente se chama componente câmera. Observem que aqui, ó, abaixo de HTML, CSS e JS Source Code, eu tenho um botão Edit, que é onde eu posso escrever códigos para o meu componente web. Posso escrever códigos em HTML, em CSS e em JavaScript. Tá? Esse componente que acabamos de criar já vem com alguns códigos herdados no momento da sua criação. Então, clicamos no componente e vamos até code. Observe que no evento load CMP no name1, deixa eu salvar aqui para ele adquirir o nome que eu passei para ele. Então, deixa eu fechar aqui. E vamos salvar aqui. Por enquanto, vamos deixar essa mensagem, já vamos resolver isso, ok? Então, agora vamos lá. Esse componente já recebe, deixa eu fazer um recompile aqui. Ok. Agora, vamos lá. No código, observem que ele trouxe dois códigos. Execute procs myself trt value assignment, execute procs myself trt value retrieval. Tá? Então, seria como se fosse uma classe onde primeiro eu declaro e depois eu recupero os valores. Mais ou menos isso. Então, agora, clicando com o botão direito, ele já mostrou CMP Célula 1, que é o novo nome que eu dei para ele. Eu posso observar que ele está dando uma mensagem assim: cell número 1, overflows the page and is not overlayable. This will cause display errors in some browsers. Então, vamos corrigir isso. Vamos lá. Description. E vamos até a aba UI e marcamos aqui, ó, de control can be overlaid. Apply. Vamos dar um OK. Vamos salvar. E agora vamos fazer a mesma coisa para a célula. Então aqui, description. Opa, aqui é a página, desculpe. Vamos pegar a célula. Description. UI. Overlay. Apply. OK. Salvamos. Observe que aquela mensagem não aparece mais. Cara, o que é esse tal de overlaid? Então vamos lá. Description. Ele se apresenta tanto na célula quanto no controle web. E vamos explicar em rápidas palavras o que isto significa. Como eu disse, esse é um curso de web dev, onde eu estou trabalhando com os conceitos básicos. Overlay significa mover ou sobrepor para obter efeitos especiais, tais como transparência ou profundidade. Cada controle possui uma opção Overlay and Move na aba UI na janela Description do controle. Se a opção de control
Can Be Overlaid for selecionada, o controle não estará mais vinculado às tabelas de posicionamento da página. O controle pode ser movido, colocado sobre qualquer outro controle na página. O controle com a opção de Control Can Be Overlaid será exibido acima dos demais controles. Se essa opção estiver habilitada em múltiplos controles, a ordem em que eles serão sobrepostos poderá ser definida através das opções Bring Forward, então trazer para frente, Send Backward, enviar para trás, Bring to Front e Send to Back na aba Modification. Como dito anteriormente, programação WebDev não envolve somente WLanguage, envolve outros recursos web, como por exemplo HTML, CSS, JavaScript. Vamos acessar o nosso controle aqui web. Então vamos selecionar aqui Description, CMP Célula 1 e vamos trocar o nome para CMP Comp 1. Agora vamos dar um OK, aplicamos, OK. Agora CMP Comp 1, vamos até Description e vamos abrir aqui com Edit e vamos escrever um código HTML nessa área aqui. Aqui então, editamos o controle e fazemos a adição do código HTML. Aplicamos. Vamos abrir agora o controle. Observe na edição que eu tenho uma tag vídeo, autoplay igual a true, tamanho 312, largura 312, elemento vídeo. Um código HTML que define essas características. Vou confirmar aqui. Então, apply. OK. Agora, vamos abrir o controle. Description. E vocês observam que ele mudou até de aparência. Notem agora que quando eu clico no controle, aparecem as abas HTML, CSS e JavaScript. HTML aparece em amarelo, CSS em fundo rosa e JavaScript em fundo azul. Sempre com as respectivas indicações aqui. Então, no HTML eu declarei autoexecutável para vídeo com tamanho e largura e com o nome do elemento chamado vídeo elemento. Isso define um código HTML. Agora eu vou escrever um código JavaScript. Então vou fechar aqui e vou acessar o meu controle. Então aqui abrindo a minha página. Página início. Vamos acessar o controle aqui. Céu número 1. E dentro de céu número 1, o controle Comp 1. Vamos escolher JavaScript e vamos entrar um código JavaScript aqui
para chamar a câmera do usuário. Declaramos uma variável em JavaScript. Em JavaScript, para declarar uma variável, eu declaro var vídeo igual document.querySelector identificador vídeo elemento. Quem que é vídeo elemento? É esse elemento que eu declarei no HTML aqui, ó. Vídeo elemento. Em seguida, if navigator.mediaDevices.getUserMedia, abro o navigator media devices, getUserMedia vídeo igual a true. Then function string vídeo strObject igual a string. Fecho ponto cat function error console log. Se ocorrer algum erro, eu vou escrever o seguinte: alguma coisa deu errado. Escrevemos, pois, um código JavaScript dentro do nosso componente web. A sintaxe do uso das funções em HTML e JavaScript você obtém na documentação dessas linguagens. Na nossa próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais sobre JavaScript e como executar esse nosso código seguindo algumas regras dos navegadores. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.